Bruno Bianco, prazer recebê-lo aqui. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bom, muito bom. Eu agradeço demais a oportunidade. Estamos aqui à disposição para discutir a nova Previdência e tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Por isso eu agradeço o espaço e a oportunidade. Nós que agradecemos a sua visita. Eu quero começar com uma pergunta que, de certo modo, pode parecer teórica, mas é algo que vai bombando nas redes sociais, nos nossos e-mails, no nosso WhatsApp. Muitos ouvintes perguntam: essa reforma, de fato, acaba com privilégios ou mantém privilégios, secretário? Felipe, eu agradeço demais a sua pergunta. É uma pergunta que, para nós, ela é fundamental e certamente é o mote, não do nosso discurso, mas o mote do nosso texto. A nova Previdência ela tem 4 pontos fulcrais que são expressos em 4 proposições legislativas. A primeira delas é o combate à fraude. A segunda delas, que foi por meio da MP 871, já em tramitação. A segunda é o próprio texto da PEC, da Proposição de Emenda Constitucional. O terceiro é o empoderamento da cobrança da dívida, para cobrar os grandes devedores. E o quarto, a reforma do sistema de proteção social dos militares, que também virá por lei. Pois muito bem, qual que é o mote do texto da PEC que traz ou que viabiliza essa nova Previdência? Ele faz o seguinte: ele faz com que todos se aposentem nas mesmas regras de idade e de tempo de contribuição. Obviamente, respeitados os direitos adquiridos e respeitados também as expectativas de direitos, que são aquilo que a gente chama de regra transitória. Portanto, nós acabaremos, de uma vez por todas, com aposentadorias precoces. O pobre no Brasil, o mais pobre, já se aposenta hoje, por lei, com 60 anos homens, 65 anos homens e 60 mulheres. De fato, até mais. 65,5 homens, 61 mulheres. Na prática, por quê? Porque o pobre tem uma inserção no mercado de trabalho mais dificultosa. É mais difícil para ele conseguir completar o tempo de contribuição. E a pessoa mais abastada, do próprio regime geral do INSS, se aposenta unicamente com 35 anos de contribuição, homens, e 30 anos de contribuição, mulheres. O que a gente vai fazer com essa... E as idades de aposentadoria são muito mais baixas. Isso é um exemplo claro de fim de privilégio. Outro exemplo claríssimo de fim de privilégio são as alíquotas que estão sendo estabelecidas na própria PEC, que é o seguinte: quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, menos inclusive do que se paga hoje. Então as alíquotas hoje vão, no regime geral, de 8%, 9% e 11%, e agora passa a ser o seguinte: o mais pobre, o mais simples, lembrando que no Brasil mais de 65% da população recebe um salário mínimo, quase 80% da população recebe até 2 salários mínimos, essas pessoas terão uma alíquota reduzida. Então o pobre, o mais simples, que ganha menos, vai pagar ainda menos. E o que ganha mais vai pagar alíquotas que chegam na alíquota efetiva quase 16%, a alíquota de fato, que é aquela alíquota que a gente faz incidência como se fosse um imposto de renda, chega a mais de 20%. Bom, desculpa. Imagina. Eu interrompi? Não, de maneira alguma. Não, eu ia dizer o seguinte, que recentemente a gente trouxe, secretário, a informação de que servidores com altos salários, né, com associações de servidores que ganham altos salários, ameaçam ir à Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essa alíquota de 22% para quem ganha mais. A gente sabe que esse projeto ele foi apresentado com a chamada tal da gordura para queimar, né? Alguns pontos que podem ser alterados. A senhora acredita que esse tema específico da alíquota para os altos salários, ele pode ser alterado? Olha, Carla, bem da verdade, o projeto, quando se pensa numa concepção de uma alteração constitucional desse porte, se busca o que é necessário. Com toda sinceridade, não se buscou nada que possa ser tido como gordura. Agora, obviamente, ninguém pode ser purista a ponto de achar que as coisas não podem ser alteradas. E o Congresso Nacional é o meio, é o local adequado para que as discussões sejam feitas e a população possa colocar a sua opinião, e os congressistas olharem, introjetarem, pensarem, discutirem e colocarem seus pontos de vista. Eles sim são soberanos por conta do nosso voto para discutir o que entra e o que sai em uma PEC dessa magnitude. O ponto da alíquota específica, eu acho que não é um ponto passível de discussão. Eu sou advogado, sou procurador federal, né? Então a gente estuda a reforma constitucional, essa alteração que a gente chama de nova Previdência do ponto de vista jurídico também, e vou te dizer qual é o ponto que está por trás dessa discussão jurídica das alíquotas. O Supremo Tribunal, há algum tempo atrás, ele enfrentou a questão das alíquotas quando se disse
quando se buscou criar alíquotas progressivas. E o que se diz é o seguinte, olha, não pode se criar alíquota progressiva sem que tenha um assento constitucional para tanto. O Supremo diz o seguinte, as alíquotas incidem de maneira chapada, 8, 9, 11, e isso pode sim prejudicar o trabalhador que está naquela linha limítrofe. Então imagine por hipótese um cara que receba R$1 a mais do que a alíquota anterior, ele vai receber líquido menos do que a pessoa que está na alíquota abaixo. Então ele ganha mais do bruto e menos do ponto de vista líquido. E o Supremo enfrentou isso e disse o seguinte, obviamente que as alíquotas progressivas são mais justas. A progressividade é o que se chama de justiça tributária. Então o Supremo não enfrentou isso para dizer o seguinte, isso é errado, isso é equivocado, isso não pode ter. O Supremo disse o seguinte, isso tem que ter assento constitucional. E foi isso que nós buscamos. E mais ainda, buscou-se um assento constitucional que ele é absolutamente progressivo e prestigia o mais pobre. E as pessoas do regime próprio terão a mesmo nível de alíquota das pessoas do regime geral. Obviamente que vai depender da sua faixa de renda. Então eu acho que o Supremo pode sim enfrentar essa questão, mas na minha ótica eu estou muito tranquilo que o governo tem chances muito grandes de ganhar essa discussão. Então provavelmente essa não vai ser uma alteração que deva ser apresentada no Congresso. Do ponto de vista do governo? Do ponto de vista dos congressistas, dos parlamentares, para alterar essa proposta para que ela não chegue até o Supremo Tribunal Federal. Obviamente que eu não posso aqui te trazer uma análise concreta do que pode ou não acontecer, até porque eu não tenho como adivinhar isso. Mas vou te dizer da minha sensibilidade, acho que é isso que você quer saber. Eu acho que as corporações terão um espaço muito menor do que no passado para impor a sua posição. E vou te dizer por quê. Fica muito mais difícil defender discurso corporativo, defender questões pessoais e defender salários altos, defender integralidade e paridade, defender manutenção de privilégios, quando se tem uma alteração constitucional que faz com que o pobre pague menos e faz com que o rico pague mais. A gente tem um cobertor que é muito curto. E sendo esse cobertor muito curto, nós só conseguimos prestigiar os mais pobres criando uma regra mais rígida para os mais ricos. Isso é óbvio, isso não é privilégio do Brasil, isso é o mundo todo. O sistema previdenciário ele é algo que depende muito da transferência de renda. E para que ele funcione equilibrado, a transferência de renda tem que ser do mais rico para o mais pobre, e não o contrário. O Brasil é um sistema que transfere renda do mais pobre para o mais rico, que a gente chama carinhosamente de Robin Hood e as avessas. É isso que acontece, é uma tristeza. E é por isso que o sistema tem que ser revisto. Por isso que eu te afirmo, na minha ótica, né? No meu limite de análise aqui, muito breve. Esse ponto deve ser um ponto muito pouco debatido do ponto de vista político, mas talvez debatido do ponto de vista jurídico. Nós estamos ouvindo aqui na Band News FM o secretário especial adjunto da Receita Federal, o senhor Bruno Bianco. Secretário, uma questão política agora, e evidentemente pode causar algum tipo de reflexo no Congresso Nacional. O caso Gilmar Mendes e esse suposto exagero de alguns atos fiscalizatórios do ponto de vista, evidentemente, dele, é claro, não estou aqui julgando nem assumindo nenhuma posição, estou apenas colocando a informação como tem chegado a nós, né? Pode criar algum tipo de problema político para aprovação da reforma e mais, né? Não só da reforma, talvez da reforma não, talvez da PEC não, mas uma vez que dos 4 pilares que o senhor citou no começo dessa conversa, 2 são de busca de grandes devedores, né, e de aperfeiçoamento da fiscalização, pode haver um choque de forças nesse caso? Veja, Felipe, eu acho que pode haver. Não há dúvida que quando se mexe em algo que afeta todos e afeta diretamente aquelas pessoas que estão no mais alto nível de poder, o choque ele é absolutamente natural. E vou te dizer outro exemplo, até para complementar o seu questionamento. Nós estamos atacando frontalmente políticos também, né? Os políticos não só terão suas alterações expressas no texto constitucional, como eles passarão ao regime geral de previdência social. Isso é muito gravoso. Não gravoso do ponto de vista político, isso é gravoso do ponto de vista constitucional, mas correto. Isso é uma alteração correta. O cargo do político é um cargo tipicamente temporário. E se ele é um cargo temporário, ele tem que se vincular ao regime geral de previdência social, como todos vocês se vinculam. Ele não é servidor público. Ele não tem que ter um regime próprio. Então, com essa proposição legislativa, todos os políticos dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União, leia-se, Congresso Nacional, estarão no regime geral de previdência social como qualquer trabalhador comum. Juízes, promotores, ministros de tribunais superiores,
são servidores públicos. Como tais, serão absolutamente atingidos. E mais ainda, estarão no alto nível dos salários. E por estarem no alto nível dos salários, submeter-se-ão, ou melhor dizendo, se submeterão, né, para não usar aqui dessa brincadeira, depois que eu fiz que eu me lembrei, mas enfim. Mas é vale charmoso, aqui, vale aqui para a gente dar uma risada, né? Estarão submetidos a essa alíquota mais alta. E quando eles forem defender a alíquota mais alta, saberão que o ponto fulcral da alíquota mais alta, eles só terão essa alíquota mais alta para que o mais simples tenha a alíquota menor. Então é um sistema absolutamente casado e ligado entre si. A alíquota dos salários mais altos só é possibilitada por conta da minoração, ou da diminuição, se assim eu posso dizer, da alíquota dos mais simples. Então isso para mim é um tiro de canhão, com o perdão aqui da metáfora, né? Isso é muito difícil de defender e eu acho que ele vai colocar uma pá de cal em qualquer discussão do nível corporativista. Espero que assim seja e se não for, estaremos lá firmes e fortes para batalhar e tentar desdizer esse discurso. Falando em tiro de canhão, e as novas regras para os militares, quando elas devem ser apresentadas, e também com relação à tramitação dessas novas regras, porque a gente está falando de um projeto de emenda à Constituição, né, no que se refere às regras gerais. Agora, para os militares é uma tramitação diferente, não? Sim. É lei ordinária, né? Sim, justamente. O processo de alteração do sistema de proteção social dos militares é um processo absolutamente diferente. Os militares não têm, pelo texto constitucional de hoje, um sistema, um regime previdenciário. Eles têm um sistema de proteção. Tanto é verdade que eles não contribuem para a previdência, eles contribuem para a pensão militar. E ao fazê-lo, fazem por meio de leis ordinárias. É um sistema, né? É um estatuto dos militares. E, obviamente, por não ser uma alteração constitucional, ela vem em apartado. E você, Carlos, está absolutamente correto, muito antenada até ali nesse ponto, porque, de fato, é uma tramitação no próprio Congresso Nacional distinta. Né? No entanto, ela virá. O presidente já se comprometeu pessoalmente com isso. É um compromisso do governo, um compromisso pessoal do presidente da República. O projeto de lei já está em fase final, deve ir em poucos dias para o Congresso Nacional, vai tramitar enquanto lei ordinária, mas a tramitação vai ser em paralelo. A tramitação da PEC é uma tramitação um pouco mais complicada, até porque vocês sabem muito bem, ela requer uma aprovação, uma votação em 2 turnos, nas 2 casas, por meio de 3/5, né? Mas o projeto de lei vai tramitar em conjunto, como o projeto da PGFN, que cria uma nova forma de cobrança dos devedores, que também nós entendemos como antídoto para as críticas do passado, né? Nada como passar por um processo anterior para que nós possamos corrigir os erros, e assim fizemos. Nós estamos combatendo de frente grandes devedores, vamos cobrar as dívidas sem piedade daquelas pessoas que devem a Previdência Social. Estamos acabando com a DRU, também esse ponto é uma crítica absolutamente fundamental. Estamos ajustando todas as aposentadorias para que todos entrem, cobrando mais de quem pode mais e cobrando menos de quem pode menos. Então eu acho que essa conformação e essa potência do ponto de vista, na minha ótica, né, do ponto de vista de popularidade e também político, se eu posso dizer assim, do governo, vai fazer com que os astros se alinhem e a gente tenha o que já estamos vendo, um êxito breve nesse projeto de mudança e de aprovação da nova Previdência. Mas quando o senhor diz nos próximos dias, a gente consegue ter uma previsão de data? Falou-se em 1 mês, né, da apresentação dessa reforma para os militares. Já existe uma data? Já existe uma data, de fato é 1 mês. Eu agora aqui não consigo fazer exatamente a data, salvo engano, os próximos dias mesmo. Quando foi anunciado na semana passada, salvo engano, na quarta-feira, foi dito o prazo de 1 mês, asseverado por eles, ratificado pelo presidente. Vocês conhecem muito bem como funciona a disciplina dos militares, eles são absolutamente disciplinados nesse ponto, e eu tenho certeza absoluta que eles vão cumprir o prazo. O projeto está em nível elevadíssimo de conclusão. A gente encerra? Pode encerrar? Muito bem, a gente ouviu aqui na programação da Band News FM. Eu vou aproveitar que o secretário está por aqui. É um assunto, secretário, que na internet, principalmente, né, as pessoas comentam demais a respeito da voz diferente que o senhor tem. A utilização da sua figura para trazer essa informação da reforma da Previdência, a gente pode chamar de estratégia para chamar justamente a atenção para as informações? Olha, cara, eu acho que não. Eu acho que não é uma estratégia, até porque eu estou nessa luta há algum tempo e ocasionalmente me ocorreu uma grata surpresa de eu poder
participar e divulgar o texto da reforma da Previdência. Agora, isso não me incomoda, muito pelo contrário, isso na minha ótica me ajuda, me faz mais forte. Obviamente que eu não poderia ser locutor de rádio, não teria essa pretensão, mas não vejo problema também de eu poder divulgar o texto da reforma da Previdência. E vou te dizer mais, eu acho que sim, né, numa análise muito pessoal, acho que faz com que as pessoas acabem prestando mais atenção. Eu acho que o que vale aqui, com o perdão da minha total indiscrição, é o conteúdo, né? Eu não me sinto absolutamente nada ultrajado ou chateado com essas discussões, muito pelo contrário, me sinto muito feliz com isso. Acho que as pessoas, qualquer manifestação é uma manifestação positiva, com parcimônia, com respeito, é isso que eu tenho visto. Não tenho visto ninguém me ofendendo ou me tratando de maneira não bacana. Então eu aproveito disso para me colocar em alguns lugares estratégicos, como a Band News, para que eu possa me fazer escutar, né? Para que eu possa ser ouvido. Isso para mim é algo absolutamente positivo. Também se não fosse, não teria muito o que fazer, né? A minha voz de fato é assim, não estou doente, eu já vi reportagens aí, já recebi telefonemas de fonoaudiólogas, as mais variadas do Brasil, querendo que eu fosse submetido a tratamento com elas. Acho que eu vou aproveitar, se for de graça, eu estou aproveitando. Mas vai ser tributado, hein, secretário? Lógico, sem dúvida, tributação. Já fui chamado de Mickey ou Pato Donald. Minha filha gostou disso, eu acho interessante também, gosto muito dos dois. E é uma brincadeira, tudo é uma brincadeira, mas quando a gente fala da Previdência, a gente fala de uma maneira muito séria, e eu tenho visto que as pessoas estão me ouvindo, estão me levando a sério, estão levando o governo a sério, estão levando o tema a sério, e é isso que importa. Eu vou estar sempre à disposição, brincando ou não brincando, sempre com seriedade, e nós vamos levar o texto da Previdência para todo brasileiro e tentar esclarecer esses pontos, porque a Previdência muda a vida de todo mundo, e nós vamos mudar para melhor. Nós vamos proporcionar ao Brasil crescimento, emprego, melhora da economia. O Brasil, em julho, vai ser um novo Brasil.